A história do homem faz-se de pequenos avanços. Noites mal dormidas e olhares cansados, mas recompensados quando um objetivo é finalmente alcançado. Há pessoas assim. Pessoas que, sacrificando a sua vida pessoal, se empenharam por um objetivo comunitário. Na melhor das tradições dos nossos descobridores, não temeram o desconhecido e dobraram todos os cabos. Ultrapassaram todas as tormentas. Mariana Diniz de Sousa é uma dessas pessoas. Líder incontestada de uma classe profissional, soube traçar um caminho e todos aqueles que a seguiram lhe reconhecem uma invulgar capacidade. A de saber ouvir, a de saber lutar, a de conquistar. Em boa verdade, pode-se dizer que Mariana Diniz de Sousa ajudou a virar uma das mais significativas páginas da enfermagem em Portugal. Dona de uma capacidade invulgar, soube traçar um caminho nem sempre fácil, que colocou a enfermagem portuguesa ao nível das suas congêneres europeias. E é por isso que os enfermeiros portugueses lhe dizem: obrigado, senhora enfermeira. E agora é tempo de dar voz àqueles que a conhecem melhor, os seus amigos. Eu conheci a enfermeira Diniz de Sousa por volta de 1966 ou 67, agora não estou bem certa, e quando eu fui trabalhar para a Direção-Geral dos Hospitais e que ela já trabalhava nessa mesma Direção-Geral. Eu tenho muitos testemunhos da amizade dela. É uma pessoa que, na sua relação com os outros, é uma pessoa leal, é uma pessoa que tem consideração e respeito pelas outras pessoas. E, portanto, é uma pessoa que eu gosto muito e que sou amiga. Eu conhecia quando começou a preparação da reforma de 1965, que foi um processo em que ela esteve muito envolvida, foi ela que dirigiu e, enfim, que arrancou com todo aquele processo, e eu fiz parte, enfim, ela foi pedida a minha colaboração e eu conhecia nessa altura. Em várias reuniões que tivemos nessa altura para fazer o programa, a revisão do curso de enfermagem em 1965. Depois eu, de facto, fui trabalhar para a Direção-Geral dos Hospitais, trabalhava ao lado dela, numa secretária ao lado, e, portanto, foram muitos anos de convívio, mais de 20 anos de convívio, e trabalhámos juntas até ela ter ido pela primeira vez para o gabinete, que eu penso que foi do secretário de Estado de Correia de Campos. A enfermeira Mariana Diniz de Sousa é uma das mulheres mais notáveis do final do século XX em Portugal. Sem exagero, porque eu creio que ela foi simultaneamente várias coisas. Foi uma líder na sua profissão, foi uma pessoa de um alto gabarito moral, foi uma dirigente da administração pública, foi diretora-geral, foi uma pessoa que criou e que deixou escolas talhadas com o seu próprio esforço e, finalmente, foi uma pessoa que uniu a sua profissão, uma profissão pujante, embora ainda emergente, como é a profissão da enfermagem, que a uniu dentro de uma organização, a ordem respectiva. Eu conheço Mariana Diniz de Sousa praticamente desde meados dos anos 60. Portanto, é um conhecimento muito longo, mais de 40 anos praticamente, ou quase 40 anos. E tenho dela realmente a noção de uma pessoa com uma fantástica energia, com uma qualidade humana indiscutível, com um espírito de curiosidade e de abertura à modernidade, com uma tolerância e um carinho em relação aos amigos e uma tolerância mesmo em relação àqueles de quem discorda e até eventuais adversários, que a tornam realmente uma figura ímpar. Ela foi, simultaneamente, uma enfermeira qualificada, na altura do que seria talvez a melhor escola de enfermagem do país, a escola do Instituto Português de Oncologia de Lisboa, chamada vulgarmente Escola Rockefeller, porque foi muito apoiada pela Fundação Rockefeller no seu início.
Fez estágios nos Estados Unidos. Ela foi, aliás, aluna de medicina nos seus primeiros anos, profissão que abandonou para seguir, ou o curso que abandonou para seguir o curso de enfermagem. Fez vários estágios nos Estados Unidos e, quando a conheci, era uma senhora enfermeira de uma capacidade absolutamente acima da média nacional e internacional. Era uma pessoa que se distinguia claramente das colegas e que se distinguia no contexto internacional. Eu conhecia-na então na Escola de Ensino e Administração de Enfermagem, uma escola notável, criada praticamente por ela e com o apoio de outra enfermeira notável, Maria Fernanda Rezende, e de outras colegas, e pelo então Ministro da Saúde, o Dr. Francisco Neto Carvalho, que foi um grande ministro nos condicionalismos da época. Não nos esqueçamos que estávamos ainda num regime autoritário. Depois disso, Mariana Nunes Sousa teve, curiosamente, uma passagem por esta mesma escola onde me encontro. Foi aluna e diplomada com brilho do curso de Administração Hospitalar. Portanto, ela é, além de enfermeira, é também diplomada em Administração Hospitalar e foi, mais tarde, dirigente pública ao mais alto nível, quer como adjunta do Ministro da Saúde, Maldonado Gonelha, quer mais tarde como diretora-geral dos Recursos Humanos, quer sob o Consulado Maldonado Gonelha, quer sob o Consulado Maria Leonor Beleza. O que diz bem um pouco da sua capacidade de conjugar, de trabalhar com total lealdade e com grande capacidade profissional para orientações políticas eventualmente diferentes. Ao longo da vida posterior, da nossa vida posterior, nós nem sempre estivemos juntos, muitas vezes nem estivemos de acordo. Encontrei-a mais tarde, já eu próprio como ministro e ela como bastonária da então recém-criada Ordem dos Enfermeiros, e devo-lhe, digamos, penso eu que o país lhe deve uma boa parte do prestígio com que a Ordem dos Enfermeiros arrancou. A Ordem dos Enfermeiros podia ter arrancado de uma forma improvisada, podia ter arrancado de uma forma classista, podia ter iniciado a sua atividade com reivindicações puramente corporativas. Não o fez. E só ganhou com isso. Só ganhou com isso porque ganhou um prestígio e uma independência profissional, não se confundindo com os sindicatos. E veja-se o que se passou com a Ordem dos Médicos, logo a seguir à Revolução, em 75, onde essa separação não foi tão fácil, pois ela teve a previdência, a inteligência suficiente para separar esses dois planos e manteve a Ordem numa posição de grande respeito. Hoje a Ordem é uma referência ética, é uma referência sobre valorização profissional, é uma referência sobre a qualidade da enfermagem. E Mariana Nunes Sousa, o seu nome e a sua pessoa estão indissociavelmente ligados a este resultado. A autonomia da sua profissão, para terminar. Mariana Nunes Sousa foi sempre uma lutadora pela autonomia da sua profissão e todos sabemos quão difícil é na saúde, em que as profissões estão todas as décadas a nascer, como é difícil lutar pela autonomia de uma profissão, tendo em conta toda a história secular da arte de curar e dos cuidados, da prestação de cuidados aos pacientes. Ela foi uma lutadora intelectual e com os seus instrumentos, uma lutadora extremo pela independência e autonomia da sua profissão. E hoje, creio que Portugal tem bons enfermeiros, tem uma formação com padrões de qualidade muito elevado e tem uma profissão reconhecida e autónoma, e um pouco de tudo isso é devido a Mariana Nunes Sousa. Bem, a enfermeira de início é uma pessoa com grande prestígio na profissão e no país. Quer dizer, todas as pessoas, acho que todos os profissionais respeitam e reconhecem o valor e o contributo da enfermeira de Inês de Sousa para o progresso da profissão. Portanto, o facto de ela ser presidente da Comissão Instaladora, por exemplo, era uma garantia de que tudo aquilo ia funcionar bem. E depois, o seu primeiro mandato foi um mandato muito importante, porque foi um mandato de consolidação e de organização da ordem, não é? De pôr a ordem, enfim, a organizar, pôr aquilo tudo a funcionar. Eu acho que foi um papel muito importante. Eu não tenho dúvida nenhuma
que a influência e que o conhecimento e o respeito e a consideração que a enfermeira de Inês de Sousa merece e merecia por parte das pessoas que tinham poder para que a ordem fosse para a frente ou não fosse, teve grande influência, não é? Porque, se eu não estou em erro, nessa altura era Ministra da Saúde, a doutora Maria de Belém. E eu penso que isso que conhecia muitíssimo bem a enfermeira de Inês de Sousa e que se conheciam. Eu acho que estiveram num gabinete do ministro Maldonado Gonelha em conjunto. Bem, eu conheço a Mariana de Inês de Sousa há mais de 20 anos. Tive, aliás, a oportunidade durante um dos governos que marcou bastante no domínio da saúde este país, porque foi um governo que começou a regulamentar a lei que tinha criado o Serviço Nacional de Saúde. Refiro-me ao período entre 83 e 85, em que foi Ministro da Saúde Maldonado Gonelha, e a Mariana foi convidada para integrar o staff de apoio precisamente para as questões da enfermagem. Eu fui chefe de gabinete do Maldonado Gonelha. Nessa qualidade tive uma convivência e um trabalho em comum muito forte com a Mariana de Inês de Sousa. Percebi-me de muitas das implicações que era indispensável ter em conta no sentido de desenvolver o conteúdo e o conceito da enfermagem para que pudéssemos acompanhar também nesse domínio os países mais desenvolvidos. E, portanto, conheço a Mariana de Inês de Sousa como uma lutadora incansável pelo prestígio desta profissão. Mais tarde ela foi Diretora-Geral dos Recursos Humanos da Saúde e reencontrei-a já como Ministra da Saúde, muito impulsionadora de um processo destinado a criar a Ordem dos Enfermeiros. Esse processo tinha ficado pendente no gabinete do meu antecessor, o Dr. Paulo Mendo, e, portanto, nessa altura tive a oportunidade de me reencontrar do ponto de vista profissional com a Mariana de Inês de Sousa. Convidei-a também, e precisamente para que representasse o ponto de vista dos enfermeiros no Conselho de Reflexão sobre a Saúde. Ela integrou essa comissão e aí também participou num trabalho que foi muito importante para conceber aquilo que nós considerávamos que fosse a forma ideal de reformar o sistema de saúde em Portugal e, por inerência também, como é evidente, o Serviço Nacional de Saúde como vetor estratégico desse mesmo sistema. E no âmbito desse meu mandato foi possível também avançar com o processo de criação da Ordem dos Enfermeiros. Este processo, como eu sempre defendi, era importante para, de certa forma, culminar um processo profundo de revitalização, de aperfeiçoamento e de afirmação de uma nova forma de estar dos enfermeiros. E nesse processo a Mariana de Inês de Sousa desempenhou, como todos sabem e todos reconhecem, um papel fundamental. Ela foi a minha interlocutora, sobretudo para que eu pudesse exprimir o que era para mim o cerne dos objetivos de uma ordem. Uma ordem é uma associação de direito público, emana do Estado os poderes que lhe são conferidos e, portanto, era absolutamente essencial que esta ordem aparecesse. Eu tive o primeiro contacto que eu tive com a chefe de Inês de Sousa foi no início da década de 80, num processo que é interessante e é, sobretudo, tive o privilégio de poder contactar com ela numa função que eu desempenhava enquanto enfermeira e dirigente sindical, e ela como um alto quadro do Ministério da Saúde, em que normalmente os ministros delegavam muitas das vezes as negociações com os sindicatos. E uma das coisas que retenho dessa fase é aquela que confirmei na fase posterior, em que trabalhei com ela lado a lado, com a responsabilidade em termos da Ordem dos Enfermeiros, ela como primeira bastonária e eu da Comissão Instaladora e no Conselho Diretivo,
E há um traço que, independentemente da função e do espaço onde ela desempenha, é a sua primeira atitude de rigor. Eu acho que esta aqui é uma questão, é um marco importante, porque por vezes nem sempre fácil de lidar com ele, porque por vezes o rigor é tanto porque pode arriscar-se a sentir-se que algumas coisas podem paralisar, ou podem andar menos depressa, ou podem andar a parecer que não se quer andar. E tive a possibilidade, sempre que se discutia e que se apresentava com justeza, com razão e sobretudo centrado na enfermagem, da enfermagem num quadro global da saúde, sempre tenho a ideia que ela era suficientemente sensível e não só sensível, encontraria as formas de procurar fazer valer aquilo que era importante para a enfermagem. Tive contacto com a Sra. Enfermeira Dinis de Sousa em situações muito diversificadas, desde aluna a colega de trabalho. Mas quando penso nela, as imagens que mais rapidamente me vêm à memória são as do tempo em que ela foi diretora-geral do Departamento de Recursos Humanos da Saúde. Ela fazia uma reunião semanal da direção e das chefias, e com essa reunião ela conseguia controlar e ter o ponto da situação de todo o departamento. Todas as pessoas consideravam que ela tinha uma grande competência e tinha um grande respeito e admiração por ela. Ela era extraordinariamente exigente. Penso que ela era exigente em primeiro lugar consigo própria e depois com os outros, e punha-nos a todos em sentido. Na altura eu era chefe da divisão do exercício de enfermagem e nós sentíamos que ela era ainda mais exigente com a divisão de enfermagem do que com os outros serviços. Eu acho que ela, por ser enfermeira, gostava que a enfermagem se sobressaísse, mas também queria mostrar às outras chefias que não poupava os enfermeiros se alguma coisa corresse mal. Quando a enfermagem tinha bons resultados, nós víamos a satisfação nos olhos dela, um brilhozinho nos olhos e uma pontinha de orgulho, e isso também nos dava um grande incentivo para continuar. Depois ela reformou-se como diretora-geral e nessa altura passou a dedicar-se a desenvolver, portanto, um trabalho para a criação da Ordem. E eu fiz parte desse grupo de trabalho que dinamizou a criação da Ordem. Portanto, era um grupo mais restrito, que era constituído por o enfermeiro Alberto Mourão de Coimbra, a enfermeira Aurora Bessa do Porto, o enfermeiro João Fernandes da Silva de Lisboa e eu, e que ela coordenava, e depois haveria um grupo mais alargado que ela consultava periodicamente. Portanto, íamos desenvolvendo um trabalho, fizemos primeiro uma declaração de princípios e depois auscultámos esse grupo mais alargado de enfermeiros e organizações profissionais e fizemos uma primeira versão do Estatuto da Ordem, que incluiu também, como hoje existe, o Código Deontológico com o trabalho das organizações profissionais e sobretudo das associações. E penso que durante esses anos, e foram vários anos de trabalho, ela demonstrou também uma grande tenacidade e uma extraordinária habilidade para lidar com as organizações profissionais e com os governantes. Penso que essa é também uma característica dela, a sua grande habilidade para lidar com as pessoas. Acho que entre as grandes capacidades que ela tem, penso que sem dúvida para mim, a mais marcante é a sua grande, extraordinária capacidade de liderança, e isso ficou realmente demonstrado em todo este percurso para a criação da Ordem, que culminou com a aprovação do Estatuto e depois com o seu trabalho na Comissão Instaladora da Ordem e posteriormente como bastonária.
Do ponto de vista profissional, das coisas assim, eu acho que, bem, é inegável que ela teve grande influência no desenvolvimento da formação em enfermagem, especialmente tudo o que se girou à volta da reforma de 1965, que foi uma reforma muitíssimo importante para a formação em enfermagem, e na criação de uma escola que nessa altura se chamava Escola de Ensino e Administração da Enfermagem, que tinha por finalidade principal preparar monitores para as escolas de enfermagem e enfermeiros para a direção dos serviços de enfermagem. A ação dela aí, de facto, o programa, a forma de funcionamento da escola, foi qualquer coisa de inovador nessa altura em Portugal. E daquela escola saíram muitas pessoas que hoje, ainda hoje, ocupam lugares importantes, agora menos, porque entre as pessoas vão envelhecendo e vão se reformando, mas que ocuparam lugares muito importantes na profissão da enfermagem. A enfermagem portuguesa deve-lhe muito, mas estou certa que pode continuar a contar com ela para aquilo que for preciso e para os grandes desafios que ainda aí vêm.